A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 7 do segundo trimestre do ano 2018 da CPAD, a lição que traz como título Ética Cristã e Doação de Órgãos. Essa lição aqui, ela está dentro de um contexto mais geral, que é sobre as questões éticas da atualidade. Nós estamos estudando esses temas, aí, alguns mais polêmicos, outros menos polêmicos, mas todos têm implicações dentro da ética cristã e também fora da ética cristã, da ética mesmo como um todo. Esses temas eles são debatidos, né? A gente não tem que achar que são debatidos apenas dentro do cristianismo. Não, eles têm implicações éticas na sociedade como um todo. Nós, por exemplo, estudamos na aula anterior sobre suicídio. Então, suicídio também é um tema bem complicado de se falar, é um tema relevante, foi discutido também na aula anterior. Depois, antes de suicídio, falamos de pena de morte e eutanásia, também falamos de aborto na outra aula. Então são temas realmente relevantes, tanto para a sociedade como um todo, quanto para o cristianismo, para o cristão da atualidade. E esses temas também estão um pouco interligados, né? Um depende um pouco do outro. Então a gente vai falar aqui, por exemplo, da questão da célula-tronco. Então tem a ver com aborto, né? A célula-tronco embrionária, por exemplo, ela mata o embrião. Então são temas interligados. Esse tema aqui especificamente não é talvez assim um tema polêmico. Eu não considero doação de órgãos como um tema polêmico. Geralmente as pessoas aceitam de forma tranquila a doação de órgãos, não é proibido por quase nenhuma religião, com exceção do Testemunho de Jeová, que proíbe a questão da doação de sangue, mas segundo a interpretação errada que eles fazem de um versículo lá do Antigo Testamento. Então, mas tirando eles, geralmente não tem ninguém, nenhuma religião que chega a questionar a doação de órgãos, dizendo que é algo errado. Então, essa aula ela vai ter mais uma questão de conscientizar o cristão a necessidade de doar órgãos. Então, assim, a questão do amor está em jogo aqui. Então, nós vamos ver aqui a intenção dessa aula é justamente, eu acho que é o que todo professor da escola bíblica tem que ter em mente aqui. Se tiver algum professor da escola bíblica que é contrário à doação de órgãos, eu sugiro ele dar uma estudada mais a fundo, assistir essa aula, outras aulas aí no YouTube. Não é questão de, eu estou dando essa aula aqui porque eu estou concordando com o escritor da revista. Não. Eu discordo dele. Quando foi na aula de pena de morte, eu discordei do escritor. Então, assim, tem algumas aulas que eu discordo do escritor da revista. Não estou aqui defendendo o que o escritor da revista da CPAD colocou. Mas o que ele colocou aqui da questão da doação de órgãos como um ato de amor, isso aqui eu compartilho disso de forma perfeita. Eu não costumo ter medo de falar da morte. Eu não sei se isso é meio estranho, mas eu sei que um dia eu vou morrer mesmo. E se eu pudesse escolher a minha morte, eu queria a morte encefálica ou a morte cerebral, como falam, que é a morte que permite a doação de órgãos. Então, assim, eu acredito que é um ato de amor muito grande e que se eu morrer, já avisei para minha família que, se for possível, pode doar o que tiver de utilidade, o que puder ser doado, pode doar. Então eu compartilho da mesma ideia do escritor da revista e trato essa aula como uma aula de conscientização para que o cristão, todos os cristãos possam ter essa mesma mentalidade de amor ao próximo, a ponto de poder salvar vidas. Então é muito importante isso, e dentro da nossa classe, lá na igreja, nós também temos esse papel. E a questão da doação de sangue, algo mais simples, também pode ser até colocado em prática em alguma igreja. Se você pode reunir os seus alunos, marcar um dia para ir todo mundo junto no Hemopa, fazer a doação de sangue e ajudar pessoas que estão precisando. Então é uma aula que tem uma aplicação prática que nós podemos fazer hoje ainda. Então fica aí a dica para você que é professor da escola bíblica. Essa aula vai ser ministrada com slide, como você já é acostumado a assistir a aula do EBD em Foco. Esse slide ele está dentro da plataforma do EBD em Foco, ebdemfoco.com.br, que eu
garanto para você que é o melhor conteúdo de escola bíblica da internet. Esse slide é um slide de qualidade, animações personalizadas, imagens de qualidade, 100% baseado na revista, não tem acréscimos. Quem faz o acréscimo é você. Você pode editar, acrescentar o que você quiser. Além de slides, tem cursos, PDF, subsídios extras, tem um curso de ética cristã dentro da plataforma que você pode assistir, slide de jovens. Então, compartilhe com seus amigos, WhatsApp, Facebook, né? Você só não pode compartilhar o slide, né? O slide é exclusivo da plataforma, tem que ser baixado dentro da plataforma. Então compartilha somente o site para que o site seja divulgado e as pessoas possam entrar e conhecer. Amém? Vamos lá. Começando a nossa aula, o textuário diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Então aqui a gente observa que Jesus, ele foi o maior exemplo de doação. Ele doou a própria vida, ele deu a vida. Então a gente observa aqui que o próprio Cristo deixou o maior exemplo de todos, que é doar a vida, né, para salvar vidas. É claro que nós estamos falando aqui da salvação no sentido espiritual, né, sermos salvos para viver, né, eternamente com Ele lá na glória. Mas isso também tem aplicação direta, né, na questão do amor ao próximo, que nós podemos também doar órgãos para salvar vidas aqui na Terra. A doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Então a base da doação de órgãos é o amor. O cristão que tem o amor, que ama o próximo como a si mesmo, ele vai, né, procurar assim, aceitar a questão da doação de órgãos como algo bom e algo que ele pode fazer. A leitura bíblica em classe, enquanto 1 Coríntios 15, de 35 a 45, é uma leitura que vai falar da ressurreição dos mortos. É uma leitura que eu não costumo fazer aqui pelo fato de que nós temos que ganhar tempo no vídeo, né? Mas aqui a gente observa nessa leitura, se você fizer ela com detalhe, aí não só essa leitura aqui, mas a leitura lá de Tessalonicenses, né, a gente vai observar que os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados e estaremos em um corpo glorioso. Aí tem gente que pergunta, mas será que a doação de órgãos não atrapalha a ressurreição? Se eu morri lá, né, aí eu doei o meu coração, tirou meu coração e colocou na outra pessoa. Quando ressuscitar, o coração vai ficar comigo ou com ele? Meu irmão, saiba de uma coisa, né? Quando a gente morrer, doando ou não, isso vai virar pó, né? Vai se acabar. Então nós teremos um corpo glorioso, transformado, não vai ser esse corpo aqui não, viu? Então assim, né, mesmo que seja esse corpo restaurado, o pó que está lá, que o coração está lá na outra pessoa, o pó vai vir, sei lá, vai fazer um novo coração. Não precisa se preocupar com isso, né? Se eu doar um órgão, será que vai atrapalhar minha ressurreição? Claro que não. Então é importante dar uma lida nessas leituras, mas deixar bem claro que não tem nada a ver, né, a questão da ressurreição dos mortos. Deus falou que vai ressuscitar, vai dar um corpo glorioso, e não importa a forma da morte, o que está acontecendo. Se a pessoa tem uma deficiência, quando ela ressuscitar, ela não vai ter mais essa deficiência. Então assim, é um corpo glorioso, novo em folha, né, totalmente diferente desse corpo aqui, né? Quando eu falo diferente, eu não estou falando de aparência, né? Eu até mesmo porque eu creio que a aparência vai ser a mesma, né? Mas a questão da qualidade do material, né? Não sei se estou falando de forma coloquial aqui, né? Ou seja, nosso corpo ele vai ser diferenciado, né? Não vai ser um corpo mortal, né, sujeito a esses sofrimentos que a gente tem aqui na Terra. Amém? Então vamos lá, né? Falando um pouco aí da questão da ressurreição, a gente pode voltar nesse assunto lá na frente, mas vamos começar aqui a introdução, que diz o seguinte: dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Vamos começar a nossa introdução com esses dados. Aqui tem uma notícia que fala assim: o Brasil tem atualmente 32 mil pessoas à espera de um transplante de órgãos. Eu sugiro você que é professor da escola bíblica procurar essa notícia aqui, que passou no jornal, e colocar na sua aula. Se você usar o slide, antes de começar a aula, coloca para rodar um vídeo
com essa notícia para conscientizar, né, os irmãos do que está acontecendo na realidade. Se você observar a revista, ela vai dar um dado diferente, ela vai falar 60 e poucos mil. Só que esse dado da revista é um pouco mais antigo, viu? Um dado mais atual, esse aqui é de 2017, é que 32 mil pessoas estão à espera de transplante de órgão. É um dado mais atual, passou até na reportagem do jornal Hoje, né, o nome do jornal da Globo, lá o jornal Hoje. Esse dado aqui é um dado que deixa bem claro a situação que nós nos encontramos, né, aqui no Brasil, a fila de pessoas para receber um órgão. Essas pessoas são doentes, pessoas doentes, que estão com pulmão que não funciona direito, com coração que não funciona direito, com rim que não funciona direito. Ou seja, essa pessoa está precisando de um órgão para continuar vivendo. Pode ser um cristão, pode ser um crente, pode ser um pregador do evangelho, mas pode ser um macumbeiro, pode ser um homossexual, não importa, né? Ou seja, são pessoas, são seres humanos que Deus ama e que pessoas que podem viver mais um tempo e que, de certa forma, se essa pessoa não for crente, pode ser que ela viva mais um tempo e aceite Jesus como Salvador. Se essa pessoa já é crente, pode ser que ela viva mais um tempo e faça a obra de Deus. Então o princípio básico aqui é de preservar a vida, né? Ou seja, tem 32 mil pessoas que estão precisando, né, de um transplante para preservar a sua vida, para manter-se vivo mais um tempo e para cumprir, né, o seu propósito, o propósito que Deus deu, né? Muita gente questiona, mas se Deus realmente quer que essa pessoa cumpra o seu propósito, será que Deus não poderia dar saúde para essa pessoa, restaurar a saúde, curar essa pessoa? Sim, mas foi Deus também que deu sabedoria para o homem fazer o transplante de órgãos, foi Deus que deu a sabedoria e deu a medicina. A medicina está avançada porque Deus capacitou o homem para isso. Então, se nós temos acesso à medicina, a remédio, nós temos que usar isso como bênçãos que Deus deixou para nós. E o transplante de órgãos também foi uma bênção que Deus deu. Deus está curando através do transplante de órgãos, eu acredito nisso. Então, ou seja, doar órgãos para essas pessoas que estão nessa fila é importante porque ali também tem a ação divina, né? Essa fila é uma fila que não leva em consideração a questão financeira, né? Porque é rico, está lá no topo da fila, consegue pagar um dinheiro e subir mais na fila. Não, isso não existe, pelo menos não é para existir, né? Se existe, de forma clandestina, de forma errada, mas a fila não leva em consideração raça, cor, não leva em consideração religião, nada. Ou seja, ali está ordem de chegada e compatibilidade e também urgência, né? Se tem uma pessoa que está precisando de um coração que vai morrer daqui 2 meses, essa pessoa é muito mais urgente do que aquele que vai morrer daqui 6 meses. Então a questão da urgência, da compatibilidade, tem tudo isso, né? Mas uma situação que não leva em consideração nada, né, a não ser isso mesmo, a questão da ordem de chegada. Então é uma fila bem democrática, bem democrática. Só que é o seguinte, em um ano 2.300 pessoas morrem à espera de um transplante. Então olha só um outro problema que a gente tem aqui, né? Dessas 32 mil, nem todo mundo vai conseguir, né? Algumas, claro, vão continuar vivas por mais um tempo, mas tem 2.300 que morrem. Então significa, esse dado aqui já é de 2015, é um dado mais antigo. Pode ser que hoje está um pouco menos, pode ser que está um pouco mais. No entanto, o que a gente observa, né, é que pessoas poderiam viver mais um tempo. Pessoas jovens, até mesmo pessoas que tinham a saúde boa e por algum motivo, né, precisou de um órgão. Então essa pessoa, se ela recebesse um órgão, ela poderia viver mais um tempo. Então são 2.300 pessoas que morrem, né, à espera de um transplante. Né? Se todo mundo se conscientizasse, porque hoje, né, uma grande parte das pessoas recusam a questão da doação de órgãos, todo mundo se conscientizasse, autorizasse, a família autorizasse, né, muitas vidas poderiam ser salvas, né, por causa de um transplante. Muitas famílias, né, rejeitam isso, não sei qual é o motivo, dilema ético, falta de informação. Muitas vezes a pessoa está lá no hospital, aí de repente recebe a notícia, seu filho morreu, aí a pessoa entra em desespero, de repente chega, né, o profissional lá da saúde, o enfermeiro, ei, você quer doar órgãos? Não é o momento, sabe? Não é assim que faz a abordagem. Esse é o problema, a pessoa está naquele desespero, fala não, ela vai negar naquela hora, ela não vai pensar nisso.
Então, a abordagem para a questão da doação também tem que ser feita de uma forma diferente. Essa falta de informação, a abordagem correta, tem que ser realizado para que a pessoa se conscientize e autorize a doação de órgão daquele que faleceu, que é a família que autoriza. Então, a lei agora diz o seguinte, que é a própria família que vai lá e autoriza. Não é a pessoa que morreu. Se a pessoa que morreu deixar um papel escrito, olha, eu não quero que doe meus órgãos, e a família falar, não, pode doar, prevalece a vontade da família. Isso é o que a lei diz. Então, a família muitas vezes está naquele momento de sofrimento, tinha que ser um psicólogo, alguém especializado, que chegasse, conversasse, fizesse uma exposição da situação, falasse da necessidade e depois pedisse pedisse o órgão daquela pessoa que faleceu. Então seria uma abordagem muito melhor para aumentar o número de doadores. Nessa lição veremos os pontos mais relevantes dessa importante questão e concluiremos que doar é uma expressão de amor cristão. Vamos lá. Primeiro tópico, doação de órgãos, conceito geral. Definição de transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Então a ideia é essa, tira aquele que é enfermo e coloca o saudável. Esse aqui é um conceito simples que todo mundo compreende. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para curar pacientes de determinadas doenças terminais. Então não tem outra solução. Ou faz o transplante de órgão, ou a pessoa falece. Só tem duas alternativas. Então qual é que você prefere, se você tivesse lá? Então podem ser transplantados órgãos como coração, fígado, pâncreas, rins, pulmões. Tem outros, não coloquei todos aqui, mas ossos, pedaços de parte do osso, do braço ou da perna, pode também. Só que tem alguns que não podem, órgãos sexuais não podem, mão não pode, útero não pode. Então tem algumas coisas que podem, outras que não podem. Então o intestino pode também. Então são alguns órgãos que podem ser doados, Tem algumas partes também, tipo pele também pode ser doado, tirar. Quando tira um órgão, muita gente fica preocupada assim, mas se doar ali uma parte da pele, ou doar sei lá, um coração, alguma coisa, ou um olho, a questão da córnea também, pode. A pessoa vai ficar deformada, como é que vai estar o velório lá, na pessoa no caixão, toda deformada e tal, tirado um pedaço, mutilado. Isso não acontece. Tem uma lei que exige que o falecido que doou os órgãos esteja em perfeita condição, seja tomado todas as providências necessárias. Se ele doou a córnea, no caso tirou os olhos, tem um olho que é colado com a cola específica para não deformar a questão do olho da pessoa, enfim, se for de osso, tirar o osso do braço, coloca uma prótese, o braço da pessoa vai estar lá. Então, se o procedimento não for feito da forma correta, o médico que realizou o procedimento vai preso, 2 anos de prisão. Então, é algo bem organizado, está dentro da lei. Muita gente questiona ou tem medo de doar órgãos porque não quer ficar, no caso a família não permite doação porque não quer ver seu ente querido deformado no caixão, mas isso não vai acontecer, tem todo um procedimento para isso ser realizado. Qual é o tipo mais comum de transplante que existe? É a transfusão de sangue. Então a transfusão de sangue é um transplante, ou seja, é uma doação que você está fazendo de uma parte do seu corpo. Então a gente observa que o testemunho de Jeová não permite doação de órgãos, de sangue, porque a Bíblia diz que a vida está no sangue, e lá no Antigo Testamento tem uma proibição de beber sangue, de ingerir sangue, de cozinhar com sangue. Mas isso tem a ver com a prática dos povos pagãos da época, e tem até hoje isso, mas que estavam relacionados muitas vezes ao culto que eles faziam para algumas entidades, e também a questão de maltrato de animais, que às vezes pegavam o animal, não sangrava o animal para ele morrer, sabe? Cortava algumas partes, deixava o animal meio que vivo, mas debilitado para ficar mais tempo ali. Às vezes pegava o animal, queria comer o animal só daqui 3 dias, aí cortava algumas partes, deixava o animal vivo para depois tirar, e aí era chamado de carne sufocada, e aí cozinhava junto com o sangue do animal. Enfim, era mais para preservação
da vida do animal também, né? Evitar o maltrato, né? Não preservação da vida, mas evitar o maltrato com o animal, porque Deus permite comer a carne do animal, mas o maltrato é pecado. Então tinha mais a ver, essas leis lá da época relacionadas à carne sufocada, a sangue, tinha mais a ver com isso, né? E também com cultos pagãos, mas não tem nada a ver com doação de sangue. Não, então a questão é meio contraditório que os testemunhos de Jeová falam, porque eles proíbe a doação de sangue, mas permite a doação de um fígado, por exemplo. Mas o fígado vai sem sangue? Não, o fígado é uma esponja de sangue. Então não faz sentido o que eles falam. Então está totalmente fora de cogitação isso aí. Pode sim doar sangue, não tem problema nenhum. Também existe o transplante de célula-tronco. O que são células-troncos? Células-troncos são células que são capazes de se transformar em qualquer outra célula do corpo humano. Existem mais de 200 tipos diferentes de células e ela vai se transformar. Então pode pegar a célula-tronco e transformar numa célula muscular, numa célula sanguínea, numa célula nervosa, numa célula de fígado. Na verdade isso aqui ainda é teórico, é possível, mas ainda não chegou, as pesquisas não avançaram ainda para que isso aconteça, né? Algumas coisas já são feitas, não, né? Algumas coisas com célula-tronco já são realizados, alguns tratamentos eficazes acontecem, coisas mais simples, né? Eu acho que leucemia, se eu não me engano, questão tratado também com medula óssea e tal, tem a ver com a célula-tronco também. Mas, assim, para pegar e fazer um fígado novo com célula-tronco, isso ainda não existe, viu? Fazer um coração, fazer uma célula muscular, pegar a célula-tronco e transformar num órgão completo, é possível, teoricamente. Mas ainda a pesquisa não chegou nesse nível. Pode ser que chega e não tem problema nenhum chegar lá. O problema todo, né, é que existem vários tipos de células-tronco, falando corretamente aqui, né, células-tronco. A medula óssea, por exemplo, né, tem lá um tipo de célula-tronco, a corda umbilical e tem outros. A revista cita 3, eu coloquei só 2 no slide por questão de espaço, mas tem inúmeros outros aí tipos de células-tronco. Dei uma lida no material aí, tem vários tipos, né? Mas a questão toda da célula-tronco é que não tem, assim, por enquanto, pesquisa, está se desenvolvendo muita coisa e não tem problema nenhum fazer pesquisa, e será muito bom e muito maravilhoso se daqui, sei lá, alguns anos, 20, 30 anos, as pessoas conseguirem reproduzir um coração lá no laboratório, reproduzir um fígado com célula-tronco. Muito bom, né? E se um dia eu precisar de um órgão que foi produzido por célula-tronco, eu vou querer. Isso não tem nenhum problema nisso aí, nenhum problema ético. O problema, muitas vezes, né, quando se trata, quando fala aqui de célula-tronco de pessoas vivas, né, não tem problema nenhum também. Enfim, não tem problema ético. Vou só avançar aqui, que o problema está na questão da célula-tronco embrionária. Esse é o problema, porque a Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias 1,5. Então a gente já vem batendo nessa tecla aqui em algumas aulas anteriores, e esse pensamento não é somente um pensamento cristão. Muitos cientistas também compartilham da mesma ideia de que a vida começa na fecundação. E aí é onde que a ética cristã vai desaprovar o uso das células-tronco embrionárias. A célula-tronco embrionária, ela não é ético, nem do ponto de vista cristão, e muitas vezes do ponto de vista da ética, sem ser a cristã, ética normal mesmo, né? Ética geral, né? Pois esse procedimento interrompe a vida do embrião, né? Ou seja, vai ter que matar o embrião, né? Ou seja, tirar a célula-tronco de um óvulo fecundado, né? Se eu não me engano, até 5 dias depois que foi fecundado, ali está o momento certo de tirar aquela célula lá. Porque aquela célula que está lá no óvulo fecundado, essa célula, ela é que vai dar origem a todos os órgãos do corpo. A criança vai desenvolver ali, e ali ela vai se formar e se tornar uma criança com todos os órgãos a partir daquelas células. Por isso que ela é tão poderosa, que ela pode se transformar em qualquer órgão. E aí que está o problema, né? Matar o embrião, porque ele vai ser descartado depois, né? E aqui é uma implicação ética geral, não é uma preocupação só do cristianismo. Todo mundo se preocupa com isso.
É correto fazer isso? É correto pegar um espermatozoide, colocar para fecundar um óvulo lá no laboratório e aí depois simples, só para tirar a célula-tronco? Né? Fazer isso de forma totalmente artificial só para tirar a célula-tronco? Então, como é que isso enfim, como é que a gente vai tratar esse tema? Então, de acordo com a palavra de Deus, é errado, né? Os fins não justificam os meios. Muita gente vai usar esse argumento, porque é algo bom, vai salvar vidas, vai ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo está matando, está tirando vidas. Então, ou seja, é correto tirar vidas para salvar vidas? Então, não é melhor preservar a vida do embrião? Então, assim, são questões que a gente tem que colocar, né, e enfatizar essa questão da vida, do início da vida. A vida vai iniciar ali, na fecundação. Então, matou ali o embrião, tirou a célula, descartou, já tirou uma vida. Então, a ética cristã vai ser contra totalmente isso aqui. O conceito de doação na Bíblia. O ensino registrado nas Escrituras assevera que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. O ato voluntário de prover bem e o bem-estar do próximo. Ou seja, quando eu me preocupo com o bem-estar do meu próximo, eu estou fazendo algo que é bem-aventurado. Né? A Bíblia diz, é bem-aventurado, é muito melhor dar do que receber. A pobre viúva doou na casa do Senhor todo o sustento que tinha, e Barnabé vendeu uma propriedade e fez doação à venda à igreja. Então, ou seja, a questão da doação de dinheiro, de bens, isso é comum na Bíblia. Mas a Bíblia não fala de doação de órgãos. Não tinha. Naquela época vai falar por quê. Né? Se naquela época não tinha, e mesmo que naquela época tivesse doação de órgãos, pode ser que não tivesse nada na Bíblia a respeito disso, porque o objetivo da Bíblia é mostrar a situação do homem, mostrar que Deus tem um plano de salvação, que Deus resgata o homem através de Cristo, é revelar essa salvação, é revelar o plano que Deus tem para a humanidade. Esse é o objetivo da Bíblia. Então a gente não vai ver muitas coisas na Bíblia de forma direta, assim, tá escrito, não tá escrito. A gente não vai ver na Bíblia falando de doação de órgãos diretamente, mas de forma indireta, o conceito de doação, do amor, está na palavra de Deus, e isso a gente pode aplicar na questão da doação de órgãos. O verdadeiro amor pelos outros está disposto a renunciar, a sofrer e a sacrificar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Então aqui a gente vê um versículo onde fala do amor de Deus para com a humanidade. Mesmo nós sendo pecadores, não merecendo nada, Cristo morreu por nós, provando o seu amor. Doar ao necessitado é uma forma de colocar a fé em prática. Então nós temos que sair da teoria e ir para a prática. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes dardes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá de ti. Tiago 2,15 e 16. Aqui onde Tiago fala da questão da fé morta, né? Fé sem obras é uma fé morta. Então, ou seja, nós temos que colocar em prática a nossa fé. E doar um alimento, doar dinheiro e doar também órgãos está dentro desse contexto aqui, né? De colocar em prática a nossa fé. A reciprocidade está presente no gesto de doar. Você vai doar, você vai fazer alguma coisa por alguém e vai receber alguma coisa em troca. Então, às vezes a gente tem que parar para pensar, né, nisso aqui. Foi o Senhor Jesus que assegurou, dai e ser-vos-á dados. Lucas 6,38, parte A. Então a gente tem que parar para pensar também que nós podemos precisar de alguma coisa. Então quando a gente faz alguma coisa por alguém, né, a gente não deve fazer com a intenção de receber algo em troca, mas é automático. Quando nós fazemos, automaticamente nós vamos receber algo em troca. Esse tópico aqui, né, a doação de si mesmo e pertencemos a Deus, eu achei ele um pouco fora do contexto da lição. Eu posso estar enganado, né, eu posso estar errado, mas o que está dentro dele parece que não está muito em harmonia com o restante da lição. Mas vamos lá, né, vou falar aqui dele. Diante de tantas bênçãos recebidas e com um sentimento de gratidão, o salmista pergunta para si mesmo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O salmista entendeu que a essência de adorar a Deus é entregar-se a Ele. Tomarei o cálice da
salvação. Então essa expressão implica em renúncia total ao mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Então aqui a gente observa que Jesus ensina, a palavra de Deus como um todo ensina, que nós temos que negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Devemos viver como servos obedientes que priorizam o reino de Deus, viver afastado do pecado e ser santo em toda maneira de viver. É o que Pedro fala, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Viver em santidade. Então eu encerro aqui esse subtópico porque eu não entendi realmente como que isso aqui liga com o restante da lição. Então se a CPAD errou, ou o comentarista da revista quis fazer algo relacionado à questão de negar a si mesmo e mostrar como isso, como algo que a gente tem que fazer em prol até mesmo do próximo, pode ser também uma aplicação nesse sentido de que nós temos que realmente olhar para o próximo e negar a nós mesmos. Por esse motivo, não podemos negar a questão da doação de órgãos. Exemplos de doação. O exemplo dos Gálatas. A igreja na Galácia, ela foi fundada por Paulo quando este empreendeu sua primeira viagem missionária. Então Paulo fez a viagem missionária, passou por várias cidades e passou na região da Galácia, era uma região grande. Então nessa ocasião Paulo sofreu de uma enfermidade específica. Aqui esse tópico também eu achei um pouco de especulação do comentarista. Ele vai citar a questão do espinho na carne de Paulo. E Paulo fala, para não me exaltar-se, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Então, só que é muita especulação, é muito arriscado querer descobrir o que é o espinho na carne. Paulo, quando ele escreve essa passagem, ele vai citar que ele pediu a Deus para ser curado, para repreender esse espinho na carne, que seja uma doença, o que for, não sei, porque Deus falou, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tá, só que o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali aos Gálatas, ele fala assim, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Então aqui fica entendido o seguinte, será que Paulo estava doente? Algumas vai estar aí que Paulo vai falar assim, olha, em doença, eu estava doente quando eu preguei o evangelho para vocês. Então fica subentendido que Paulo realmente estava doente aqui. E aí Paulo ele vai continuar escrevendo no versículo seguinte, 4:13, depois ele fala no 4:14, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, não desprezaram nem o rejeitaram. Então Paulo chegou lá, mesmo doente, mesmo debilitado de alguma forma, ele não foi desprezado. Conjectura-se que a enfermidade de Paulo era nos olhos. Ele fala lá em Gálatas 6:11, vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Então isso aqui pode ser uma figura de linguagem relacionado ao conteúdo da carta que Paulo estava escrevendo. Mas pode ser também literal, relacionado talvez a um problema de visão que ele tinha. Muitas coisas que a gente está supondo, não é fechado assim. Também tem a questão do versículo Gálatas 4:15, que Paulo fala assim, logo, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mudaríeis. Então esse versículo aqui parece que dá a entender que realmente Paulo tinha um problema nos olhos. Não é fechado também, mas se for o caso, os cristãos lá da Galácia estavam dispostos a doar os próprios olhos para Paulo. Então um exemplo aqui de altruísmo. O desprendimento de Paulo. O apóstolo dos gentios é um excepcional exemplo de doação em prol do reino de Deus. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala que ele se entrega de forma completa em prol da vida dos irmãos. Então ao retornar da viagem missionária, da sua terceira viagem missionária, Paulo discursou em Éfeso, ele fala assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20:24. Então Paulo estava disposto a se entregar de forma completa em prol da vida dos irmãos.
Então Paulo é um grande exemplo de alguém que se entrega em prol dos outros. Dias depois, ao chegar na Cesareia, Paulo recebeu uma revelação, né, do perigo que corria em Jerusalém, tendo sido persuadido pelos irmãos a recuar, né, Paulo não vai para Jerusalém, lá tu pode ser preso e tudo mais. Paulo ele fala o seguinte, né, que ele declarou que está disposto não apenas a sofrer, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, Atos 21:13. Então, mais um exemplo de alguém que está disposto a entregar a vida por completo, não somente um órgão, né, mas a vida por completo, né, em prol da obra de Deus, em prol dos irmãos, pensando nos irmãos como um todo. Então, isso é claro, isso aqui é alguém que está se entregando em prol do evangelho, em prol da obra, mas fica o exemplo aqui de alguém que está preocupado com o próximo, com os outros, com os irmãos, né, e não está preocupado apenas com si mesmo. Então, o exemplo do apóstolo Paulo é nesse sentido. Agora vamos falar da doação suprema de Cristo. Né, Cristo é o nosso maior exemplo de doação, né, porque a sua morte vicária, né, seguramente a morte vicária de Cristo, é o maior e incontestável gesto de amor e de doação imensurável em favor do ser humano. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Então aqui o próprio Cristo está deixando bem claro que ele vai se entregar de forma completa pela sua própria vontade, deixando seu exemplo aqui. Essa doação estava fundamentada exclusivamente no amor. Então a base da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo é o amor. Nós temos que parar para pensar nisso o tempo todo. Uma vez, né, que Deus, que Cristo se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores, né, fica bem claro aí, né, que o sacrifício de Cristo, né, foi por meio do sacrifício de Cristo que nós fomos salvos, e também a vitória dele sobre a morte. Né, a gente entende isso aí, que Cristo morreu, venceu a morte, né, e nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então o que Cristo fez por nós, né, é um exemplo muito grande de amor. Né, nós não merecíamos, estávamos no pecado, mortos em delitos e pecados. Cristo morreu, ressuscitou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Então aqui Cristo ele deixa esse exemplo, né, de um amor real, verdadeiro, que esse amor de se entregar por nós, que nós temos que colocar isso em prática também, esse amor. Doar órgãos é um ato de amor. O princípio da empatia e da solidariedade. Definição de empatia. O que é empatia? Capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, a disposição de colocar-se no lugar do outro. Então, quando a pessoa coloca-se no lugar do outro, né, ele vai sentir a dor do outro, ele vai saber a necessidade do outro. Muita gente fala assim, eu não quero doar meus órgãos. Mas se você tiver ali com um problema de saúde, precisando de um órgão, e aí como é que fica? Pense, se coloque no lugar dessa pessoa. Você que é contrário à doação de órgãos, se coloque no lugar de alguém que está precisando de um órgão. Que simplesmente uma doação de órgãos, né, pode salvar a vida daquela pessoa e pode salvar talvez a tua vida também. Então quando nós nos colocamos no lugar do próximo, no lugar do outro, isso é chamado de empatia. Nós sabemos e começamos a sentir a necessidade que aquela pessoa está passando. Cristo nos ensinou no Sermão do Monte: e tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Mateus 7:12. Quando o ser humano entende o altruísmo do auxílio mútuo, né, os argumentos contrários à doação de órgãos perdem o sentido e a razão. A gente observa que 47% das famílias recusam doar órgãos de um parente com morte cerebral. Né? Ou seja, muitos falam, né? Não concordo, né? Não sou favorável à doação de órgãos. E se fosse você a necessitar de um transplante, seguiria pensando assim? Então, ou seja, a questão toda, né, que muita gente é contrária porque ele não está precisando, que não está passando por aquela situação. Então, se a pessoa está ali no leito de hospital, sofrendo, precisando de um órgão, sabendo que um transplante de órgão pode salvar a sua vida, eu quero saber se essa pessoa vai ser contrária à doação de órgãos. Eu tenho certeza que não. Ela vai ser a favor e vai fazer até campanha, né, para a doação de órgãos. Então, nós temos que nos conscientizar disso aqui, né, e incentivar doar órgãos, né? Seja um doador de vidas. Doar órgãos é doar vidas. Então, o ser humano, por mais que ele tenha um coração mau, por mais que ele tenha
a maldade no coração, no fundo, ele tem esse sentimento altruísta de ajudar o próximo, de fazer algo pelo próximo, né? E nós que somos cristãos, nós temos que ter isso de forma muito mais completa, né? Nós já estudamos isso em outras lições por aí, né? Que o ser humano ama, mas o cristão ele tem que amar de forma mais completa, de forma mais forte, porque nosso amor, né, ele vem capacitado pelo Espírito Santo. O ser humano tem atos de bondade? Tem, mas a bondade do cristão tem que ser superior, tem que ser maior, né? Tudo que o mundo, o ímpio faz, o cristão tem que fazer de forma mais plena. Então, se tem muitos ímpios doando órgãos, todos os cristãos deveriam fazer isso, pelo fato de que nós temos um amor muito maior pelo próximo do que o ímpio. Então, ou seja, nós temos que ser, com certeza absoluta, a favor da doação de órgãos e fazer isso de forma prática. O princípio do verdadeiro amor, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é o resumo da lei de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Ame o próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Então Jesus está falando dos dois grandes mandamentos. Isso aqui é importante, é a base do cristianismo, é a base da vida cristã. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se nós fizermos isso, nós vamos cumprir todos os outros mandamentos. E esse princípio básico, ele é importante porque um dia nós vamos para o céu. E o que é o céu? Comunhão completa e eterna com Deus e comunhão completa e eterna com o próximo. Então, se eu não amo a Deus, o que eu quero no céu? Se eu não amo o próximo, o que eu quero no céu? Lá não é lugar para pessoas que não amam a Deus nem amam o próximo, porque lá você vai ter isso de forma plena, de forma completa. Então, muita gente quer ir para o céu, mas não quer amar o próximo. Vai fazer o que no céu? Se esse próximo que você odeia está lá no céu. Então, a gente tem que entender esse princípio básico do amor, que é o princípio básico da lei de Deus, né, e colocar isso em prática. O Salvador não doou apenas um órgão, ele entregou a vida por inteiro, para que não fôssemos condenados à morte eterna. O maior exemplo de doação é o exemplo de Cristo. João nos recorda esse ato e nos exorta a fazer o mesmo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16, ou seja, assim como Cristo deu a vida em prol de nós, da humanidade como um todo, nós, cristãos, João está falando para crentes aqui, temos que também dar a vida pelos irmãos. E uma vez que você já morreu, não custa nada doar os órgãos, porque aquilo não vai ser mais útil para você. Então é uma questão simples, do meu ponto de vista é muito simples, a pessoa já partiu, não tem mais necessidade, é um ato de amor e vai salvar vidas seguindo o exemplo de Cristo. Portanto, doar órgãos para salvar outras vidas é um sublime ato de amor. Amém? Então que todos possam ter compreendido isso aqui e nós possamos colocar isso em prática, mesmo que seja doando sangue, mesmo que seja... enfim, autorizando a família, caso venha uma morte encefálica, e aí autorizar a família para doar órgãos, né? E a família também, que possa também colocar isso em prática, perdeu ali um ente querido, morte encefálica, vai lá, doa, é um ato de amor, é importante fazer isso, né? E tenho certeza absoluta que quem já fez, quem doou não se arrependeu, né? Ou seja, até mesmo que tem a questão da doação em vida, né? Tem gente que doa fígado, pode, né? Rins, parte do pulmão, em vida também existe essa possibilidade, né? Então caso seja necessário também fazer isso, é um ato de amor. Então quem já recebeu também é muito grato por ter recebido e está vivo graças à doação de órgãos. Então é importante nós pensarmos nesse sentido aqui, né, que estamos salvando vidas. Conclusão: a doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de células-troncos embrionárias. Porém, ninguém deve ser aperfeiçoado na prática de tão nobre gesto, ser forçado à prática de tão nobre gesto. Ou seja, o que a gente entende aqui é o seguinte, é que não tem nenhum problema doação de órgãos, a Bíblia não condena isso, né? Podemos sim doar, só a questão das células-tronco embrionárias, né, que é complicado porque mata o embrião. O ser humano não pode ser coisificado e nem sua vontade pode ser desrespeitada. Doador e receptor expressam a imagem e a semelhança de Deus. Aqui surge uma questão do seguinte:
Vamos supor que alguém é contrário a doar seus órgãos e essa pessoa morre, mas a família quer que seja doado. E aí? Será que é errado ou é certo doar? Né? Surge essa questão aí, porque muita gente fala assim, eu não quero de jeito nenhum que doe meus órgãos. Mas quando essa pessoa morre, a família fala, nossa, né, tem alguém ali que está precisando, tem muitas pessoas que estão morrendo por causa disso, vamos doar. Né? Muita gente pode até dizer, é errado fazer isso porque é contrário ao que a pessoa queria, né? Tem que respeitar a questão da pessoa. Outros vão dizer assim, não, mas não tem problema nenhum fazer isso, porque tem pessoas morrendo, precisando de um órgão. E a pessoa já morreu, não tem mais necessidade do órgão, ela não vai precisar mais. Então pode doar que não tem problema nenhum. É uma questão um pouco delicada, né, porque muitas vezes o que a pessoa que morreu, né, falou em vida tem que ser respeitado, né, porque querendo ou não, o corpo da pessoa ainda é dela, pertence a ela. Morreu, tudo bem, mas pertence a ela, faz parte dela. Né, então a questão do respeito à posição dessa pessoa. Né? Mas se por acaso a família desrespeitar o que essa pessoa pediu, eu particularmente não vejo problema nisso. Né? É uma coisa particular minha. Né? Falar, a pessoa falou que não queria que doasse, mas a família foi lá e doou. Né? Será que tem algum problema? Eu particularmente não vejo. Né? E até mesmo porque a pessoa que morreu, se for um crente, já está no céu, já está na glória, tenho certeza absoluta que lá na glória ela vai olhar e vai se arrepender do que ela falou. Poxa, né, falei para não doar meus órgãos e agora estou aqui no céu e vi que isso é certo. Estou conjecturando aqui, viu? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é possível. Né? Ou seja, a pessoa é contrário, quando ela morre, chega no céu, ela fala, nossa, fui contrário a isso, agora eu sou a favor. Poderiam doar. Né? Então, eu vejo que se a família desrespeita a posição desse ente querido que faleceu em relação à doação de órgãos, eu não vejo que está fazendo algo errado. Né? É uma posição pessoal, ninguém precisa concordar comigo, mas pode ser que isso aconteça e eu vejo ainda como um ato de amor da família doando os órgãos, mesmo que a pessoa seja o contrário. Amém? Então encerro aqui a aula. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai ministrar a aula com o slide aí na sua igreja, né, a bibliografia, os cursos do EBD em Foco, caso você queira conhecer, é só acessar. Tem aqui alguns links para você se aprofundar, né, ter como subsídio um conteúdo a mais aí para, né, ficar por dentro do que está realmente acontecendo em relação a esse tema e ministrar uma aula boa, uma aula de qualidade, uma aula de excelência. Então encerro aqui a aula, a paz do Senhor, até a próxima aula.